Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós começamos aqui na Emissora do Bem mais uma atividade ao vivo, mais uma live. A gente vai hoje conversar um pouquinho com você, ouvinte, internauta que está aí espalhado pelo mundo, sobre um tema muito bacana, um bate-papo sobre jovem com jovem. E eu já vou chamando aqui o o Jefferson e o menino, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Rubens. Prazer, menino, estar junto aí com vocês. Ótima noite a todos nós. É uma oportunidade muito feliz, como sempre, o presente. Eu espero que Jesus nos abençoe para que a gente tenha um ótimo encontro. Que assim seja, meu irmão. Então, olha só, vou fazer o seguinte, a gente sempre começa um trabalho com uma prece. Então, uma prece rápida, tocando os corações de todo mundo que está nos ouvindo, está nos assistindo. Essa live está indo pelo YouTube, mas também está indo aqui pela Rádio Fraternidade. E nós, Senhor, nesse instante que nos encontramos aqui, para conversar um pouquinho da tua mensagem, dessa relação com o jovem, com a doutrina espírita, suplicamos a tua assistência em favor de todos nós, mas em especial aos nossos dois jovens que se dispuseram a estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, um bate-papo descontraído, mas sob o teu amparo, Senhor, sob a tua inspiração. E é confiante na tua presença que nós iniciamos essa atividade na noite de hoje. Muito bem, meninos. Jeff, é isso mesmo? É isso aí. Isso aí. Mas vamos lá, vamos começar com vocês. Se apresente para o pessoal, Jefferson. Eu descobri aqui que eu sou o mais velho, né? O menino tem 22, eu tenho 27, o menino vai dizer o quê? Os mais velhos primeiro, né? Já olhou para mim, tipo assim, vai ser mais velho, né? Mas me chamo Jefferson, né? Jefferson Vasques, sou aqui do interior de São Paulo, Taubaté, terra de Monteiro Lobato, Vale do Paraíba, capital da literatura infantil. E eu sou psicólogo, escritor e expositor espírita, mas um pequenino grão nessa seara tão grandiosa que é essa vinha extensa, a de Jesus, né? E hoje esse pequenino grão vai se encontrar vai ser iluminado pela companhia do Rubens e tantos outros que aqui estão, e sobretudo do meu querido amigo menino. Então é um prazer enorme aqui estar junto a vocês. E você, menino? Dispensa comentário, né? Eu sou menino. Mas, enfim, meu nome civil de registro, igual no Enem caiu, né? Sobre a importância de se ter uma identidade, os documentos. O meu nome de registro é Victor Hugo, mas eu gosto de ser chamado de menino, tenho 22 aninhos, eu sou de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, moro atualmente em Uberlândia, onde eu estou estudando, querendo ser professor. Espero que eu tenha condições de concluir esse objetivo.
e adentrar, né, ao universo das letras para contribuir para a formação dos nossos jovens. É uma alegria estar aqui. Muito feliz, sempre estar na companhia do tio Rubens, que é um coração que a minha alma agradece com toda a profundidade. Estar aqui também te conhecendo é muito bom. É uma alegria imensa estarmos unindo os laços da alma para a gente somar esses esforços no trabalho de Jesus. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte: vou pedir para o Jefferson fazer uma pergunta para o menino, e depois o menino faz uma pergunta aqui. Tá no script aí, gente. Ó, menino, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo, né? Antes da gente começar a aprofundar um pouco o papo aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você chegou na doutrina? Você é espírita de berço? Você chegou pelo amor, pela dor? Com quantos anos? Se não foi desde criança? Como é que é a sua trajetória? Como é que você começou aí? Eu comecei antes de encarnar. É porque assim, quando o espírito é mais necessitado, o tempo de investimento é maior. Porque sabe que por dentro de pouco tempo não teria condições de realizar o necessário. Então, eu vim de um berço espírita, os meus pais já eram espíritas, quando eu encarnei aqui na Terra. Desde pequeno, assim, como os meus pais eram muito assíduos, muito frequentes, né? A gente teve sempre esse contato muito grande. Meu pai sempre gostava de Chico, de Emmanuel. Então, o meu leite, minha mãe me alimentou materialmente, meu pai me deu uma madeira das lições de Emmanuel. Uma madeira de Hermano Kardec aqui, né? Toma Kardec, menino. Graças a Deus foi um investimento que com o tempo eu fui aprendendo o valor. Eu participei de evangelização, participei de mocidade. Eu tive um tempo, um hiato, né, assim, de acho que uns 2 anos, dos 12,5 aos 13, foi um tempo que eu não fiquei tão ligado a isso, que eu me afastei até um pouco da mocidade, mas eu sentia um vazio muito grande. Foi aonde, dos 14 anos e meio para frente, é que a gente já começou de novo a entender os propósitos que a gente veio e o que estava faltando. Era o que nunca poderia ter deixado de faltar. E aí a gente voltou com mais força um cadinho. Aí dos 15 até os 22, que é a idade atual, estamos aí aprendendo nessa estrada que, meu Deus, tem lição a roda. Muito bom, Então menino. agora você faz a mesma pergunta pro Jefferson, então, né, menino? Pois é, agora que a gente está tendo de se conhecer, me conta, meu amigo. Traz aí alguns detalhes, se possível. Então, se ele falou, né? Ele falou que espírito endividado é desde o berço, né? Eu não sei se eu vou concordar com isso, né? Mas assim, vou dizer uma coisa, acho que é espírito merecedor, mas eu vou dizer uma coisa, espírito trevoso é o seguinte, o chamado é pelo amor, não vem pelo amor, é pela dor, entende? Então, eu fui criado, né, a princípio num berço católico, e num determinado momento da minha trajetória, né, chegou a dor, problemas na minha vida, né? E eu cheguei no centro espírita com o Pedro Paulinho, lembro até hoje, me atendeu no atendimento fraterno que marcou minha alma e, de fato, reviveu aquele propósito que tinha dentro de mim, né? Mas que ainda não sabia. E eu cheguei lá escutando vozes, né? Mandando eu me matar. E cheguei perdido lá e era o dia que a mocidade estava se apresentando para o público, no sentido, olha, a gente tem uma mocidade, eu achei legal aquilo, e aí já peguei aquele convite, agarrei aquela oportunidade como se fosse de ouro, menino. E me entreguei lá, comecei então dentro do movimento espírita com 16 anos. E aí a palestrar com 18, né? Ah, também participei de mocidade, muitos eventos, né? Os famosos eventos que tem aí, vários espalhados pelo Brasil, muito bom. E
também trabalhei, dei aula para a mocidade, até que eu percebi que eu estava ficando velho quando o jovem me chamou de tio. Chamou de tio, já era, velho. Se prepara, meu. Você sabe, menino, o termômetro para saber se você tá ficando velho é quando um jovem te chama de tio. Fala aí, Rubens. Entendeu? Você chamou o tio de Rubens, tio Rubens. O Rubens já sabe o que é, né? Mas brincadeira à parte, meus irmãos, é isso. A gente está aqui aprendendo esse constante aprendizado, né, menino? E eu acho que a gente vem aqui falar várias vezes, a gente está nessa missão, não somente, claro, o objetivo principal, divulgar a mensagem, mas também estamos aqui, né? Quiçá a gente é espíritos aí, talvez transviados de outras vidas, estamos gravando a mensagem do Cristo a cada vez que falamos e falamos dentro de nós, né? E é isso, e cada dia é uma lição. Foi como eu falei, eu sou uma criança, na minha visão, dentro da doutrina espírita, assim, no sentido, estou caminhando. E é isso. E aí é só, tá bom, chega, já revelei minha idade, o povo já sabe que eu tô ficando tiozão, tá bom. Então, vamos aproveitar e pegar um gancho, então, em cima daquilo que a gente está se propondo a fazer aqui hoje, que é falar da participação do jovem no espiritismo, na casa espírita. Eu queria que, se possível, vocês dois me ajudassem a entender e ver a opinião de vocês. Como é que é ser hoje um jovem espírita na atualidade? Como é que vocês veem isso, né? Qual seria a opinião de vocês, né? Ser o jovem espírita na atualidade. Menino, manda ver Aqui, aqui não é batatinha quente, não, que você joga o negócio e sai fora, não. Mas é porque é muito desafiador definir uma coisa que é tão heterogênea, né? Diante da gama, hoje o espiritismo tem alcançado cada vez mais a juventude, a gente pode perceber isso. Tem chegado, nem sempre, às vezes, o jovem se mantém, é um ponto também, mas a gente sabe que tem chegado, porque é um amigo, um colega de escola que conhece a doutrina, que de repente fala qualquer detalhe, às vezes ingênuo, que desperta curiosidade, e aí gera uma certo interesse, e de repente uma pessoa que até tinha preconceitos pode começar a conhecer, começar a ver lógica e tudo mais. Então, eu diria que o espiritismo ele tá chegando cada vez mais, essa luzinha está alcançando mais corações. E diante de tudo isso, né, ser um jovem espírita na atualidade perpassa, principalmente nos instantes atuais, uma tomada de decisão assim, muito interior do coração, diante da maneira que a gente tem de ver a vida, de se posicionar em relação às coisas, nesse compromisso com o bem. Acho que, acima de tudo, é esse compromisso com o bem que a gente assume, com os ideais que a gente abraça, aonde a gente procura ser firme naquilo que a gente acredita e, sobretudo, trabalhar por esses propósitos cada vez mais superiores, que de alguma forma já começam a brilhar mais fortemente no nosso coração, onde a gente começa a entender um pouquinho mais da realidade terrena, espiritual, a gente começa aí uma tomada de consciência para nos enxergar também o outro. É alguém sensível, alguém firme nas suas convicções, alguém que tem condições de contribuir para a vida, sobretudo por esse compromisso com o bem. E você, Jefferson? É interessante, até fazendo um gancho no que o menino falou, esse chamado a sermos, né, cartas vivas do Evangelho de Jesus, e esse chamado se inicia pela juventude, né, e foi como o menino bem falou, eu acho que um dos maiores desafios aqui, há vários, né, como ele falou aqui, não é batatinha quente, não, o negócio é além dessas coisas, no sentido de que a gente tem diversas demandas, né? O jovem no sentido emocional, nós estamos em construção, nós estamos em busca da construção da personalidade, das coisas do ter, e muitas vezes as coisas do ser, olha eu citando Joana aqui, ô menino,
por conta da profissão, eu adoro Joana, entendeu? Então, sempre quando eu posso, eu jogo Joana, né? E eu lembro, trazendo para minha própria adolescência, agora juventude, né? A gente fala assim, poxa, um jovem espírita, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Você vai ser travadão, fanático. É isso que muitas vezes eu lembrava disso. Olha, você tem que viver o Evangelho de Jesus. Eu lembro quando isso soava aos meus ouvidos, eu falava, nossa, então eu tenho que ser fanático. É uma imaturidade, claro, né? A gente pensa muitas vezes desse jeito, mas não. Eu me lembro que daquela mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ainda falando das coisas do ter e do ser, ser é espírito, ter se refere ao mundo, aquisição. A mensagem se encontra no capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, se intitula O Homem no Mundo. E numa parte muito, muito bela dessa mensagem, né? O Espírito se intitula Espírito Protetor, ele vai trazer a nós que a gente está encarnado e a gente tem que viver como tal, né? Como os homens da nossa época, mas com uma intenção que santifique as nossas ações. Então, ser jovem na atualidade é encarar esses desafios do mundo, sobretudo dessa realidade acelerada, dessa realidade onde querem muito ter, se esquecem do ser. É claro que para viver essas coisas mais espirituais, a gente não precisa, foi como eu disse, brincando, né? Ser fanático. Não significa que o jovem não vai sair com os amigos, não vai cantar, não vai festejar. É claro que não. Ele vai fazer tudo isso, mas ele vai entender que cada ação dele vai gerar uma reação. Então, é desenvolver a consciência espiritual. O nosso desafio, na minha visão, como um jovem espírita, é desenvolver a consciência espiritual, a consciência das coisas espirituais e de que nós também somos seres espirituais, né? Essa objetificação que muitas vezes também é realizada, né, do outro, nessa época que é marcada pela juventude, não somente na juventude, muitas vezes se estende. Mas eu penso que é isso, o meu irmão, é desenvolver essa consciência espiritual de uma forma que concilie as coisas do mundo com as coisas do espírito. E esse é o nosso grande chamado, né, menina? O menino tá aí, ó, ele sabe do que eu tô falando. A gente que espirra, tá com uma live, acordou, tá com uma live do lado, né, menino? Olha, você faz sacrifícios, não faz? Creio eu. Hein, menino? Você faz, não faz? Você faz sacrifícios pessoais, não Tem é? um bocadinho. Muitas vezes você não está cansado. Ele sabe disso, menino, né? O Rubens também, trabalhador incansável da doutrina. Então, essa consciência espiritual é exatamente isso. Mas isso, Rubens, é desenvolvido de forma gradativa. Gradativa. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Estar no mundo, atuar no mundo, mas não se reduzir à matéria, é ter posse da matéria e não ser possuído por ela. Esse é o desafio dessa atualidade, né? Que tudo é visual, rede digital. Esse é o desafio. Eu queria pegar um gancho para vocês dois também, e já até saindo do script aqui, porque jornalista é assim mesmo. Manda ver. Eu não sei se é uma... Vamos pegar um pouco antes da pandemia, porque essa pandemia ela deu uma mudada geral. Mas a relação jovem, casa espírita, me parece, pelo menos na minha época, nesses últimos tempos eu tinha vivenciado uma experiência de ver parecendo que os jovens estavam se afastando da casa espírita. Aí eu ficava me perguntando assim, por que está acontecendo? Porque, na verdade, se a gente não cuidar desse jovem, a gente não tem a continuidade da casa, né? Como é que vocês veem isso, né? Eu sei que, assim, a música, ela ajuda muito, e em alguns lugares tinha uma resistência, mas eu queria ouvir vocês, porque, na verdade, depois, com o advento da pandemia, as lives, você vê, se você digitar lá, o jovem estava todo quanto é lado nas redes sociais. Então, isso quer dizer um ponto positivo das lives. Mas eu queria ouvir vocês, como é que vocês percebem
porque a gente ainda tem muita casa que está fechada, que está voltando aos poucos, mas antes da pandemia, como é que era o quadro que vocês vinham? Assim, um pouco de resistência ou não? Como é que é? Menino, manda ver aí. É você, Vitor Hugo, menino. É uma coisa curiosa, né? A gente pensar assim, porque diante das mocidades a gente vai ver, porque muitos centros espíritas começaram a criar. E é muito desafiador para quando você vai começar um trabalho, até firmar alguma coisa. Porque você fica na instabilidade tanto das pessoas que participam, de um conjunto de fatores, espaço, horário, para conciliar um conjunto de coisas. Então, a gente tem percebido, né, crescido bastante essa iniciativa, mas que por ainda estar no início, pode naturalmente contar ainda com essa dificuldade no estabelecimento, no estabelecimento. Porque, vamos dizer assim, quando um trabalho já está consolidado, para acolher é mais fácil. Agora, quando está em consolidação, você ainda vai testando muita coisa, tentando ver os caminhos, meios. Então, tem coisa que você investe que vai dar certo, tem coisa que você investe que não vai dar certo. Então, é preciso a gente considerar, né, que há muitas mocidades coordenadas por jovens, mas há outras coordenadas por pessoas que às vezes estão ali numa outra faixa etária. E às vezes, né, há uma dificuldade em alguns momentos, não necessariamente, mas é uma questão de aposta, porque aí quem se dispõe muitas vezes a abraçar essa responsabilidade procura empenhar com maior carinho. Só que aí, como está tudo ainda, né, a se construir, é um tempo mais difícil, mais delicado, e que pede assim um pouco de paciência e persistência. Só que como oscila bastante, às vezes tem um, dois, então é muito desafiador às vezes, porque a própria pessoa, em lidando com a situação, pode em alguns instantes desanimar ali, por não saber, né, como conduzir a circunstância, por não ter uma dimensão do que vai estar por vir, né, e ficar aí nesse momento com uma certa perspectiva, falta de perspectiva. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem mocidades, né, temos eventos assim, são muito bem construídos, que já são iniciativas dos próprios jovens que arregaçaram as mangas e estão tomando a dianteira. Uberlândia verdadeiramente tem uma juventude assim muito forte e de certa forma a gente sabe que não é a realidade de todos os lugares. Não é a realidade de todos os lugares, porque talvez ainda o jovem frequente mais a mocidade, ainda não esteja na reunião pública, não esteja em outros lugares a não ser na mocidade. Então, há esse quesito também, né? Que por vezes, né, a mocidade, como às vezes não tem tanta estabilidade, às vezes o jovem afasta por não ter e aí não participa de outra coisa. E surgem outras questões, mas e como que as reuniões públicas elas são? Elas estão sendo sacralizadas igual missa? Elas têm essa energia que o Espiritismo nos oferece de ser esse combustível da nossa fé, da nossa confiança, que nos anima, ou está num rumo assim, um tanto que diferente do propósito que os espíritos superiores têm. São um conjunto de fatores que, quando a gente vai ver, eles acabam desestabilizando um trabalho que é muito importante. Um trabalho que é muito importante e precisa acontecer. Que vai ter que contar ainda com um tempinho bom. Porque justamente nessa época, diante de tanta informação, diante a Terra, no dizer de Emmanuel, é como se fosse uma casa em reforma. Então as coisas estão numa instabilidade política, social, econômica, e tudo isso perpassa a vida do jovem. Porque cada vez mais está sendo, vamos dizer, a inserção da criatura nos assuntos da atualidade tem sido maior. Então, não é uma discussão
Se antes, né, demorava mais para essa participação ativa, hoje, com tanta informação, com esse fluxo de informação, muita coisa vai acontecendo. E quando não tem o Resident, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome é Albuquerque, ele falou Reforma Eterna. É, a gente vai ao infinito e além, como se dizia já o personagem. Mas são vários aspectos que a gente pode observar, né, para que isso aconteça, para que a não permanência do jovem ela se dê no ambiente espírita. E você, Jefferson? Eu fiquei tão preso, Rubens, fiquei tão preso na fala dele que estava. Falei, pode continuar falando aí, que eu esqueci a pergunta. Qual que é a pergunta, por favor, Rubens? Antes de você falar um pouquinho do, como é que você vê o envolvimento do jovem, da participação do jovem, principalmente antes da pandemia, na casa espírita, diretamente na casa espírita, o envolvimento dele, a participação dele. Às vezes, o que eu sentia, às vezes, é um distanciamento desse próprio jovem, ou a não abertura, ou a não acolhimento como deveria, porque eu tô ouvindo vocês aqui, tô me recordando da Mocidade Espírita Allan Kardec aqui de Berlândia, que eu participava. Eu falei assim, gente, olha que bacana. O Vitor estava falando e eu aqui, viajando aqui, indo nos eventos da Mocidade, no Parque do Sabiá. Aí eu via lá as festas que a gente fazia entre a galera da Mocidade. Mas aí, fala aí, Jefferson. Muito bom, né, Rubens, relembrar desses tempos, né, cara? Olha, eu vejo também dois lados, né? O lado do jovem e o lado dos que estão já na frente, na vanguarda, né, os mais velhos. Por um lado, a gente vê que alguns jovens, eles são, às vezes, um pouco... eles não sei se essa seria a palavra, Rubens, mas não estão tão dispostos ao trabalho ou a determinadas funções naquele momento. Pode ser também. Mas o que eu vejo também, isso eu vejo de forma exuberante, meu amigo, fazendo gancho no que você falou. E, aproveitando que o menino também falou, é importante inserir o jovem no processo. O processo do aprendizado, do saber, ele é uma construção. Entendeu? A gente tem que tirar quando a gente fala de jovem, a gente tem que tirar essa coisa de eu falo e você escuta. O jovem não quer somente isso. É claro que isso tem que ser cultivado, é pouco a pouco, né? Então, tem que buscar métodos de aprendizagem que se adequem mais àquela juventude e também trazer Jesus, tirar ele daqui, que muitas vezes colocam ele aqui no topo, para cá. Facilidade, inclusive, que o menino tem, né? De trazer para onde? Para a realidade. Para a realidade do jovem. Então, esse é o desafio daquele que está ensinando o jovem. Enquanto aqueles que cuidam o corpo, né, doutrinário, da casa espírita, no caso, é se abrir mais. Entende, irmão? Às vezes a gente escuta jargões. Infelizmente, já escutei. Jovem só serve para tocar violão, cantar música. Né? De quem deveria estar trazendo também. Ele serve para isso, mas ele serve para fazer uma leitura na mesa, de repente para fazer um curso de passe, e dar um passe aqui junto com a gente, assistenciar a gente servindo uma água. Será que ele quer? Será que... Porque às vezes o jovem está com vergonha de ir lá. Ou às vezes, eu falo por mim, graças a Deus eu tive ótimos tutores nessa minha jornada, Rubens, companheiro Mário, senhor Castro, né, a Beth, tantos outros que eu tive aí, Luiz, meu querido amigo de mocidade, mas que me ensinaram esse trajeto, né, que me abriram a porta, só que a gente vê, sim, dificuldades, muitas vezes, né, e um desafio enorme, Rubens, foi como eu disse, toco de novo nisso, é trazer Jesus para a atualidade, para a realidade do jovem, para os temas que estão permeando a atualidade. Que temas que são? Vários, vários. O jovem de hoje, ô Rubens, você tempo atrás, se você vê a sua juventude, é diferente da nossa. E a minha do menino, os outros que estão vindo, vai ser diferente da nossa.
Então, é adequar o ensinamento para ele. Pode falar, Se eu menino. puder. É uma das coisas que eu estava refletindo, né? A gente às vezes coloca Jesus como inacessível. Inacessível. E aí alguém poder falar, mas tá, legal, mas e aí? Cada passagem que eu tenho estudado, meu Deus, eu tenho percebido o quanto o mestre ele se faz acessível. Tá passando um lugar, vê Zaqueu, fala, ô Zaqueu, desce, eu vou estar na sua casa hoje. Zaqueu queria a presença do Cristo e o mestre não estabelece ali, ele aceita a disposição, a condição do Zaqueu para estar na companhia. É visto pelos fariseus, claro, de uma forma assim pejorativa, né? Quem que é esse homem que com pecadores e tudo mais? Se a gente reconhecer, for perceber o mestre, a gente vai reconhecer essa profunda acessibilidade dele. E é o que talvez a gente menos faça também em relação aos espíritos superiores. A gente coloca eles como inacessíveis. E nós deveríamos ser os que mais oferecem ponte para o bem. É o que a gente faz, é colocar ainda mais obstáculos para a gente estar com os espíritos superiores. Por vezes cultivar o pensamento de que não pode, a gente não vai estar em contato com eles. Então a gente vai alimentando coisas em contrapartida desse sentimento de querer estar perto. Sendo que na 495, São Luís e Santo Agostinho vão falar que para eles o espaço nada é, que é uma alegria poder nos servir, estar conosco, responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos, cultivar essa amizade tão linda. Se Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, será que Jesus estaria mentindo? E quando chama os discípulos de amigo, o que é um amigo? É alguém que se dispõe a servir o outro. Espontaneamente, porque deseja. Ele nos escolheu como amigos. Ele não tinha obrigação disso, mas fez espontaneamente. E é algo assim muito lindo da parte do mestre. Porque diante de toda a humanidade é esse o grande tratado que ele tem oferecido, essa proximidade que ele tem oferecido. Mas a gente fecha às vezes as portinhas e não trabalha para essa conexão verdadeira, então vai perdendo espiritualidade. Não só no que poderia ser oferecido aos jovens, mas igualmente em relação às próprias pessoas que se colocam. O Cristo é acessível. Ele não é o juiz, porque às vezes a gente interpreta ele como juiz. Ele não, ele é o amigo da humanidade. Porque o que ele se dispôs a fazer foi a servir todos os nossos corações. Ele próprio não disse para Pedro: conheces a alegria de servir a um amigo, Simão? Porque é o que ele deseja, que os nossos corações estejam mais próximos do Pai. E se a gente distancia dele, coloca ele num lugar tão alto, a gente às vezes faz isso com os espíritos superiores igualmente. Mas eles amam, eles têm sentimento. E a gente não pode ficar longe deles. Nosso dever é ficar cada vez mais perto, porque o nosso compromisso perpassa justamente essa colaboração tão linda, porque eles nos ensinam a amar demais. E a presença deles é fundamental para o nosso espírito. Eu queria até aproveitar um gancho nisso aqui que você falou, menino, e sem precisar de intermediário, né? Porque muitas vezes a gente acha que tem que ter um intermediário para fazer uma conexão com o Jesus, e na verdade essa conexão ela é direta, você não precisa de um intermediário para intermediar essa sua aproximação com ele, né? Mas vamos lá, Jefferson. Só isso daí que o menino falou, né? Esse gancho que ele fez é importantíssimo porque o Jesus, né? Que a doutrina espírita apresenta,
O Jesus das páginas do Novo Testamento é esse Jesus amor, como o menino disse, acessível. É aquele Jesus que às vezes a gente lê, a gente fala, nossa, mas ele está tão perto, é esse irmãozinho mais velho, né? É esse irmão carinhoso, zeloso, que escuta, que acolhe, e que até hoje, e que sempre nos amará. E muitas vezes a gente coloca ele longe da gente, seja por intermédio das nossas ações, mas também por pensamentos de que não sou digno disso, não sou digno daquilo. E trazendo, eu acho que a gente tem, por isso que eu torno a bater pela terceira vez nessa tecla, o desafio, uma das coisas desafiantes, assim, maiores, que eu acho que deve ser feito pelos que estão na vanguarda do movimento, é apresentar esse Jesus. Aquele Jesus, né, como o menino falou de Zaqueu, aquele Jesus que acolheu com tanto amor aquela mulher que errou, aquele Jesus que apresentou aquela parábola tão linda do filho pródigo, aquele Jesus que amou, entendeu? Trazer ele para perto. Olha, Jesus é um irmão. Você sabe o que esse irmão te ensinou? Você sabe o que esse irmão faz por você? Entendem? E olha, vejam, percebam que a vida de Jesus foi uma parábola. Ele a todo momento exemplificou em vários momentos. E a todo momento ele se fez simples. Ele atendia desde os mestres da lei até aqueles que eram tidos pela sociedade judaica como a escória. E como o menino salientou, isso é importante. Jesus está perto, não está longe. Jesus tem que estar aqui, não lá. É essa a proposta do Espiritismo e esse é o desafio, é apresentar esse Jesus que vai, com seus ensinamentos, ensinar o jovem a lidar com o quê? Com as demandas da sociedade, da atualidade. Não adianta trazer Jesus para uma época de 40 anos atrás. Tem que trazer Jesus para a época do jovem. O jovem lida com ansiedade, ele está lidando com um monte de coisa, ele lida com uma série de informações, com redes sociais. Como que Jesus, por exemplo, o Evangelho pode atuar nas redes sociais? Olha só que interessante. E não estou falando no sentido de divulgação, não. Estou falando no sentido de empatia pelo próximo que está lá na outra tela, que eu coloco um teclar e coloco, e aí pronto. Ou eu elevo, ou eu arraso uma vida. Entende? Então, esses temas, essa é que deve chamar, né? E tem vezes, como eu disse, Rubens, a gente vai fazer de tudo, né? Também vi isso muito aqui, faz de tudo isso e um pouco mais. E o jovem, naquele momento, ainda não sentiu a palavra, né? Mas é tudo no seu tempo. Mas trazer Jesus para a nossa atualidade, esse Jesus que vem, que eu falo por mim, né? Esse Jesus que vem me transformando. Eu penso, sabe o que, Rubens? Eu falo, nossa, quando eu analiso a trajetória de Jesus, eu falo, gente, ele criou esse planeta, depois ele retornou aqui, pisou aqui, depois ele enviou o Consolador prometido, e agora nos oferta essa assistência espiritual. Então, nossa, isso é muito amor. Tem hora que a gente pensa, até arrepia, muito amor. É interessante que a gente está indo por esse caminho de conversar, e quando vocês falaram assim, você falou assim, Jesus lá, aí eu estava pensando aqui, queria ouvir vocês também, porque, de certa forma, a doutrina espírita vai e tira Jesus da cruz. Não, porque a gente tem a imagem de Jesus crucificado, e a gente sabe que não deve ser essa a imagem que a gente tem. Então, eu fico pensando, não sei se... Eu queria ouvir a opinião de vocês. De certa forma, a doutrina espírita tira Jesus da cruz e nos mostra, vamos dizer assim, Jesus amigo, acessível, bem próximo da gente, tutelando a gente nessa caminhada. E aí, menino? O que mano eu falo? Vou ter que chamar ele aqui. Mas é uma das coisas assim que eu fico interiormente, é a minha busca diária. Cada vez que eu sinto mais um pouquinho perto, eu falo, eu preciso ir mais fundo um pouco para ter essa experiência de ter condições de perceber o amor de Jesus.
é um desafio íntimo do coração, porque perpassa, né? O nosso irmãozinho comentou aí no chat de novo, um Jesus vivo. Reconhecer que ele ainda vive. Ele não é figura histórica, mas ele ainda vive. E quando a gente vai pensando, né, ele vive. Então, a história que se passou, ela não reduz ele a uma perspectiva. Ele ainda continua como luz inapagável, como prometer aos discípulos. Como prometer aos discípulos: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, em todos os momentos, em todos os instantes. Isso aconteceria, ainda vive e viverá. Só que o grande desafio, e é também um grande desafio em relação à doutrina espírita, que Allan Kardec vai colocar no Evangelho. O espiritismo é compreendido, o espiritismo compreendido, mas sobretudo bem sentido, pode levar ao homem a verdadeira moral, porque aprender o que os espíritos propõem, o que Jesus nos traz, não é uma questão de ouvir, não é uma questão de entender, pede sentir. Porque quando a gente sente, a gente compreende a extensão da mensagem. O nosso olhar muda. Porque o sentir desloca todo o nosso mundo interior em torno de algo maior. Então, na juventude, diante de tanta coisa que a gente passa, quando você sente alguma coisa que te faz tão bem, isso é marcante. Porque pode ser que você não siga, vamos dizer. Muitos jovens, às vezes, podem ter essas experiências e não seguir de pronto, mas torna-se um grande referencial para a vida. Torna-se um grande referencial para a vida. Experimentar essa presença viva. Porque na nossa consciência aquilo ali passa a ser uma luzinha que não deixa jamais. Você pode ter todas as suas outras experiências, igual um computador. Abas e abas. Você pode ter um monte, mas aquela não se fecha e fica ali. Em algum momento você olha para ela. Em algum momento, em alguma experiência, alguma coisa te toca. E por isso essa proximidade é tão necessária. De perceber, de sentir o envolvimento desse Cristo que ainda vive. E aí, Jefferson? Companheiro menino, é isso mesmo, né? Essa experiência, né? Jesus tem que ser sentido, muito bem falado, né? E aí entra também, talvez, aí, uns dos desafios na pergunta anterior, vinculando, Rubens, ainda a pergunta anterior, fazendo o gancho aí no que o menino falou. Talvez um dos desafios do Espiritismo é propiciar essa experiência tocante que o menino acabou de falar. Claro que essa experiência muitas vezes ocorre no íntimo de cada criatura, mas propiciar um caminho para isso, para que, como diz De Luca, né, em sua obra, para que esse Jesus nos toque. Alguém me tocou, né? E a indagação que o mestre faz. E quando a gente fala de Jesus, da doutrina espírita, eu acho tão belo, Rubens, porque ele traz realmente aquele Jesus descrucificado. Ele traz aquele Jesus que mostrou, porque a gente se prende na cruz, né, Rubem? Mas a cruz não é nada, porque Jesus mostrou que a cruz não existe. Porque o que existe é a vida, é a imortalidade. Ele cravou naquele exato momento, depois de 3 dias, o seu retorno em perispírito, ele mostrou para a humanidade. Ele brindou a vida. De acordo com Emmanuel, a morte é a própria vida numa nova direção. Então, não existe a morte. E a doutrina espírita, ela tira e vai além. Ela tira esse Jesus de lá e traz para cá.
Mas muitas vezes foi até interessante isso que o menino falou, que eu achei fantástico. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele vai dizer: amai-vos, espíritas, e instruí-vos, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Muitas vezes a gente se prende só no segundo ensinamento, né? E aí, curioso, Rubens, porque percebe, olha só, o homem, na sua complexidade desse seu saber, ele conseguiu o quê? Pisar na Lua. Então, seu intelecto levou ele para a Lua. Só que ele ainda tem dificuldade para descer as coisas da inteligência centímetros abaixo do coração. E é esse o desafio, se sentir essa experiência que o menino falou, essa experiência transformadora, que é sentir Jesus nas fibras. A gente sente, no primeiro momento a gente bebe daqueles aprendizados, a gente se emociona. Mas quando a gente começa a deixar mesmo Jesus obrar dentro da gente começa o quê? A olhar as pequenas coisas da vida. Então, o Espiritismo, o Jesus que o Espiritismo mostra, é aquele Jesus que te faz olhar as pequenas coisas da vida. Você começa a dar valor no choro de uma criança, no sorriso da criança, no abraço de um filho, no sorriso de um papai, de um papaizinho, de uma mãezinha, naquele abraço da sua avó, porque você sabe que fisicamente um dia ela não vai estar mais ali, mas ainda te consola e diz que espiritualmente ela vai estar, porque Jesus mostrou isso. Então, a experiência que que o Espiritismo proporciona com Jesus, posso dizer de forma categórica, é uma experiência transformadora e reeducadora. Porque Jesus é Jesus, né? Jesus, o Deus que Jesus mostrou, e é, inclusive, o Deus que a doutrina espírita mostra, não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Então, é esse Jesus, né? É interessante o que vocês estão falando aí, e aí a gente vai fazendo uma viagem no tempo, vai lembrando das passagens de Jesus, e ele compreendendo a nossa pequenez, assim, e a pequenez dos seus próprios discípulos, que ele conviviam com ele, que a todo instante tinham contato com o seu ensinamento, e que pisavam na bola ainda, vez ou outra, assim como nós ainda pisamos. Mas é interessante que ele não desiste da gente, ele persiste, ele compreende. E foi assim, eu me lembro, hoje eu estava fazendo um trabalho e me lembrei daquela passagem da barca, né? Jesus descansando, e vem a tempestade, todo mundo entra em desespero, nós vamos ter que acordar Jesus, porque o negócio apertou, né? Então, aí Jesus fala, acalmai, aí tudo acalma. Então, assim, assim também com o próprio Pedro, naqueles momentos lá que antecedem a prisão de Jesus, que Jesus fala para ele que você vai me negar, não, que é isso. Então, quer dizer, é um amor mesmo, né? E assim, um ponto que me chama a atenção, que o Jefferson colocou também, e que eu ando fazendo uma reflexão, é o amai-vos e o instruí-vos. É claro que as duas asas elas precisam estar no mesmo nível, né? Mas me parece que a gente às vezes quer pender mais para um lado do que para o outro. E aí uma questão que eu sempre brinco comigo mesmo, né? A gente que é espírita, que tem contato com o evangelho todo dia, que essa mensagem tinha que ser mais tolerante uns com os outros. E a gente percebe que muitas vezes a gente não é. Então, isso mostra que a aplicação da mensagem ela é fundamental. E aí vai passar pelo que o Vitor estava falando agora mesmo, que o menino estava falando, que quer dizer que nas pequeninas coisas, das experiências do dia a dia, às vezes uma pessoa, né, menino que entra no carro para você fazer uma viagem, e que na conversa você aprende, percebe algo. Eu queria ouvir vocês também, né, porque na experiência de vida de cada um, a gente vai sentindo Jesus atuando sobre nós, né? Vamos lá. O meu desafio, o maior desafio é aprender a estar conectado o tempo todo. A minha meta de vida, eu sei que é bastante pretensiosa, assim, mas é o que eu tenho trabalhado, apesar de reconhecer que eu ainda sou muito frágil.
e não me coloco ainda não uma pessoa que não cai, mas que está tentando nas quedas se levantar, se erguer, porque hoje eu estava fazendo o meu evangelho para amanhã, estudando um pouquinho sobre obsessão. Eu fui e pensei, gente, eu estou sentindo que tem alguns espíritos próximos de mim e que estão trazendo uma sensação meio difícil assim. E eu percebi que eu estava com dificuldades de desvincular-me deles. Com dificuldade de desvincular-me deles. E nessa hora, se a gente não toma cuidado, a gente deixa uma coisa desandar. E eu fui percebendo o quanto eu estava sendo amparado para conseguir manter-me firme para lidar com as circunstâncias. Porque a obsessão, e Kardec, assim, é muito categórico, né? A questão da obsessão não é para uns. A questão é simplesmente você, em algum momento ali, dar uma baixadinha no padrão vibratório, por vezes escorregar, não. E a gente, às vezes, quando desanda um pouco, deixa de desandar tudo. E aí, nessas horas, chamar Jesus passa a ser um desafio, porque você pensa, agora eu já estou no fundo do poço. Pronto. Aí a gente vive aquela coisa. Mas é preciso reconhecer que o mestre, como fez com os discípulos, não estava só na hora que eles acertaram. Não os abandonou, mesmo no momento que eles não conseguiram cumprir aquilo que era necessário. E a gente vai adquirindo um olhar sobre a vida e percebendo, poxa, aqui pode melhorar um cadinho, aqui a experiência não está tão legal, aqui tem coisas, nossa, olha esse sentimento aqui, tem que trabalhar mais um pouquinho, nossa, tem que estudar isso dentro de mim. E quando a gente vai desenvolvendo essa atenção, a gente vai se percebendo conduzido. A nossa vida é conduzida, é algo que quando a gente vai sentindo isso, e a gente vai entendendo os detalhes, a gente vai entendendo a riqueza, a beleza de tudo. Porque nada está acontecendo ao acaso. Eu fui, antes da live, na frutaria comprar algumas coisinhas, né, para fazer almoço e janta e tudo. E aí foi uma lição simples, mas que eu consegui perceber. Eu estava precisando comprar um mamão, e eu estava olhando os mamão, não estava identificando nenhum bom. Eu pensei, talvez um outro olhar pode me ajudar a ver, porque eu sou um pouco experiente, né? Comecei a aprender a cozinhar nessas férias da faculdade. E aí eu comecei a me atentar mais a esses olhares de coisas de casa, né? De comer. E aí eu fui lá e aí uma moça me ajudou. E aí eu fiquei agradecido até, falei, obrigado pela sua gentileza. E aí continuei minhas comprinhas e tudo. Aí na hora do caixa que eu fui passar, uma pessoa esqueceu uma sacolinha. E tinha atravessado, tava para atravessar a rua. E aí a moça do caixa ia levantar lá para levar. Fui e me veio no coração, não, deixa que eu levo. Fui e corri. Quando eu olhei, a mesma pessoa que me ajudou. E aí eu vi, olha, na simplicidade das lições, a gente vai entendendo essa oportunidade de servir. Essa oportunidade de servir que nos vem e que é muito rico. Porque quando a gente aprende a valorizar essas simples oportunidades, parece que Jesus vai ficando mais pertinho. A fraternidade no simples vai ficando mais possível. E é o que a gente precisa ter. E entender, né? Do jovem, né? Nessa possível ligação com essa beleza em cada lugar. Mas que a gente precisa começar a enxergar isso. Porque se a gente não enxerga, desses mínimos detalhes que a gente é orientado, que a gente é conduzido, para entender que a fraternidade, a gente está sendo convidado a essa fraternidade nos mínimos detalhes.
E quando a gente vai sentindo isso, a gente vai dando um outro aspecto, uma outra beleza para a vida. E aí, Jefferson? Rubens, fantásticas reflexões no menino, né? De sentir Jesus nas pequenas coisas, sabe, Rubens? Quando eu faço uma retrospectiva da minha própria jornada, eu penso que tem o Jefferson antes de Jesus e depois de Jesus, Rubens. Porque quando Jesus me tocou com suas lições, é impossível não ver a melhora, é impossível eu não ver que portas se fecharam, mas milhares de outras portas se abriram. É impossível eu não ver, olhando para o meu próprio passado espiritual, como espírito errante que sou, a misericórdia desse amigo. Então tem uma vida, Rubens. Eu sempre falo, um Jefferson antes e depois de Jesus. E esse Jesus atua nas pequenas coisas. Como ele falou, um gesto de gentileza. Sabe outra coisa, Rubens? Um bom dia. Quantas pessoas já parou para pensar, gente? Às vezes aquele irmão chega no trabalho, o menino está na época de faculdade aí. Já passei por essa época, o menino aproveita, é bom, depois sente saudade. E, meu irmão, às vezes chega alguém estressado, não olha para você, não te cumprimenta, e no primeiro momento o ego quer dizer o quê? Que sem educação. Mas a mensagem de Jesus que está aqui dentro vai mostrar para você e vai te trazer indagações. Será que esse irmão está bem hoje? Será que ele recebeu um bom dia? Será que ele é bem tratado no próprio lar? O que será que ele carrega dentro dele? Então Jesus, além de nos mostrar as pequenas coisas, esse Jesus, ele nos transporta para um local que se chama outro. E como bem ensinou o querido professor e amigo Jorge Larrat, né, numa live que tive o prazer de fazer junto dele, o outro não é mais o Jefferson só, não é mais o ser humano, o outro é algo ou alguém, ou seja, é o animal, é a natureza. Tudo é extensão nossa, olha que belo. Então, eu venho falando, meu querido, tem vezes que eu até me emociono quando eu paro para pensar o muito que me é dado, sabe, Rubens? E o pouco que mereço. E aí você vê a obra de Jesus, a misericórdia de Jesus, sabe, meu irmão? Misericórdia mesmo conosco. Me relembro certa feita, para finalizar, que eu estava relendo aquela obra Memórias de um Suicida, obra fantástica, do Ivone do Amaral, junto ao Camilo Castelo Branco, e quando eu cheguei no fim daquela obra, foi fantástico para mim. Foi fantástico porque, menino, eu vi o trabalho de Jesus junto a Maria, que zela por aqueles. E quando você vai chegando no fim dessa obra, trazendo agora para um plano espiritual, você vê que Jesus é alguém muito acessível, ele está perto, ele quer te tocar, ele quer que você toque a veste dele, que seja a ponta, como aquela mulher fez, mas que toque. Então, essa experiência com Jesus que vem tendo, é como o menino falou, vem olhando as pequenas coisas, né, menino? As gentilezas, a educação do próximo, o sorriso, coisas pequenas que a gente não dá valor, né? E também vem entendendo agora mais o outro no sentido de se colocar no lugar dele. Eu sinto que eu estou sendo chamado a isso, entende? E é isso, meu irmão. Meu irmão, você tá por aí? Cadê o Rubens? Ô, Rubens, uma pergunta que eu queria fazer aí para Pode fazer aí. queria fazer para o menino, para a gente dialogar aqui. Menino, deixa eu te falar uma coisa. É mineirinho, né? Aqui é interior. Eu falei, brinquei antes aqui nos bastidores que lá, né? Eu falei, menino, aqui é porta, porteira, interior de Taubaté, né? E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Então, a gente aqui que é jovem, né?
Muitas vezes há uma dificuldade, muitas vezes, que os jovens têm no trato com aqueles que são mais velhos. Então, a, a gente que é mais jovem, como que a gente deveria, qual a nossa postura frente àqueles que são os mais velhos, na sua opinião? Olha, quando a gente vai aprendendo um bocadinho, a gente vai entendendo que não é questão de ser mais velho ou mais novo, no dizer de Jesus, né? Seja velho, seja moço, antes de tudo, sejamos de Deus. Talvez a maior coisa que a gente tem dificuldade seja de lidar com o nosso orgulho, quanto mais velho, quanto mais novo. Porque a forma que psicologicamente a gente se organiza de maneira tão imatura, como sujeitos autocentrados, nos leva a uma condição, às vezes, da gente não se abrir, da gente estar fechado, da gente se colocar ali na nossa perspectiva e não abrir espaço um pouquinho para o outro. O nosso orgulhozinho, que é complicado, é diante das nossas próprias dificuldades e tudo mais, a gente vai tendo uma dificuldade, enfrentando obstáculos maiores. Não só os mais novos, como igualmente os mais velhos, da gente ouvir, da gente muitas vezes acatar e falar assim, nossa, eu precisava aprender essa lição, nossa, o que você falou foi importante para mim, isso serviu, ou nossa, eu estou errado, eu estou equivocado. É um desafio diante da nossa condição humana que é muito delicado por causa justamente da imaturidade que às vezes a gente ainda tem, da imaturidade que a gente ainda tem. Isso é independer da idade do corpo, é condição da alma, né? A gente voltado tão somente para a nossa perspectiva. E a gente começar esse movimento e falar assim: eu quero aprender com você, eu tenho coisas importantes para contribuir, mas eu reconheço que igualmente preciso aprender. Eu estou disposto a isso. Eu quero mostrar aquilo que tem de melhor, e aí entra nessa disposição de servir que ela precisa vibrar, por vezes além das condições, porque às vezes a gente quer ajudar num determinado propósito, mas a gente quer escolher o que vai fazer, quer escolher as coisas, e a gente acaba com isso mostrando que em muitas circunstâncias essa disposição não é tão legal assim, né, de servir, porque ela ainda está embutida nesse desejo, às vezes pode ser desejo de poder, de ter autoridade, e aí entra todo um conjunto de questões aí que você é melhor que eu para falar, mas eu penso que humildade seja uma palavrinha desafiadora, que nos guia para essa condição, esse diálogo intergeracional, como também essa comunicação, sobretudo de alma, essa interação de alma. Muito bom, menino. Muito bom. Citando o que você falou, pode falar, menino. Mas e você, o que você acha? Assim, seu conhecimento psicológico pode ser uma base muito boa aí, porque você entende a psique melhor do que eu. Irmão, é como eu falei, né? É como, na verdade, como você bem falou, a gente tem que lidar melhor com o orgulho e com o egoísmo, né? Que são os dois maiores empecilhos, como Allan Kardec e as entidades venerandas assinalam na pergunta 785 da obra O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque essas duas palavrinhas, elas nos retiram do outro e colocam a gente demasiadamente em nós. Ela tira a visão do outro, como eu disse aqui, que é a extensão nossa, e deixa o que? Uma visão unilateral. E aí, tira a postura também do quê? De aprendiz, e nos coloca num saber que é raso, que é raso. Então,
o jovem, tanto o jovem quanto o mais velho, tem ambos a aprender um com os outros, né? Porque Jesus mostrou, por que ele escolheu também os apóstolos e tudo aquilo? Não somente para mostrar, né, o trabalho em conjunto, mostrar ah, que a gente sempre precisa uns dos outros, mas também para mostrar o quê? Que o saber não deve parar nele, tem que se expandir. E trazendo isso aí que você falou, né, que seja jovem ou seja moço, você citou até, né, a passagem do livro que se conta no livro Boa Nova. E nessa obra fantástica, né, menino? Psicografado pelo Chico, tinha que ser o Chico, né? Tinha que ser o Chico. Onde Humberto traz nessa mensagem do Boa Nova, né, que se intitula, eu acho que Velhos e Moços, é interessante o que você falou, porque eu vejo uma coisa lá. Então, olha só, Simão, o Zelote, que tinha o Simão Pedro e o Zelote, ele era mais velho, Rubens, sabe? E os outros discípulos, os mais novos, né? João, Tiago, André, e eles falavam, né? Olha, por exemplo, o que Simão Pedro vai poder fazer para a Boa Nova do Cristo? Olha só, os apóstolos comentando entre eles, né? Os mais novos. Porque ele tem família, ele tem as dificuldades dele, né? Mas a gente é jovem, a gente não tem família, a gente vai levar a mensagem de Jesus para tudo quanto é canto, eles não têm mais energia. E aí, Simão, o Zelote, escutava aquilo, ele sentia o quê? Para baixo. Então agora eu vou inverter a moeda. Olha só, eu vou inverter com essa reflexão. Muitas vezes que a gente também só coloca a culpa no mais velho. Mas o jovem, muitas vezes também, está em ascensão, seja em qualquer meio, e despreza aqueles que lhe ensinaram, despreza aqueles que foram colocando degraus para ele subir, aqueles que ajudaram ele nessa caminhada, nessa jornada. Então, também a nós jovens, também agora uma mensagem para a gente, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque nessa passagem da Boa Nova, e Jesus narra muito isso, né? Ele compara o quê? Que a criança é a ramagem verde de uma árvore, a juventude são as flores, e a velhice representa os frutos da experiência. Olha que coisa linda que Jesus traz. Só que Jesus traz, olha, muitas vezes a ramagem é queimada pelo sol das adversidades. Outras vezes as flores, elas são mortas pelo vento das provações e expiações. E aí volta quem? A gente vai voltar para lá, para o começo, né? Então, para as bases, para aprender de novo com aquele senhorzinho, com aquele pai, com aquela mãe, ou outra figura que nos ensinou. A gente, isso foi importante que o menino salientou, é um aprendizado, ó, é uma via de mão dupla. Então, essa construção do saber é uma via de mão dupla. E que a gente possa ser, né? A gente que está aqui, então, segundo Jesus, menino, a gente é flor. Somos flores. A gente vai dar, no fim da vida, bons frutos, né? Ou maus frutos, a depender de nossas ações, de nossas escolhas. Só que esse fruto, ele vai sendo gerado ao longo do caminho. Então, o Rubens chega, Jefferson, eu acho que você falou tal coisa equivocada. Eu não vou escutar o Rubens? Claro que eu vou escutar o Rubens, eu não sou bobo. Eu quero aprender com ele. Eu quero não repetir o meu equívoco. Agora também, outra coisa, né, menino? Jovem não gosta de aprender com jovem. Outra coisa, da idade. O menino chega, Jefferson, acho que você se equivocou naquela palavra sua. Você pensou no que você falou? Menino, você acredita que não? Você acha? Porque isso, assim, assado. Pô, vou prestar atenção. Não vou repetir isso. Então é isso. O aprendizado é mútuo. Eu tô aprendendo muito aqui hoje com o Rubens e com você, viu, meu irmão? Vocês estavam falando aí, eu saí aqui que eu fui procurar uma passagem, porque eu me lembrei dela enquanto vocês falavam, e eu vou ler aqui, só para vocês, assim, para a gente fazer uma viagem, como que a luta de servir ao Cristo não é fácil.
Numa das suas peregrinações pela cidade, Francisco de Assis, vai batendo de porta em porta, solicitando doações. Poucos moradores, porém, atendiam-lhe o chamado. Numa das casas, o proprietário abre a janela e rispidamente indaga o que o pedinte estava desejando, o que Francisco queria, né? E aí Francisco diz: uma esmola aos pobres, pelo amor de Deus, disse Francisco com as mãos estendidas em forma de súplica. Visivelmente irritado, o homem diz que Francisco era um louco mesmo, e em seguida gospe-lhe fortemente nas mãos. Imediatamente, Francisco se recorda do sofrimento de Jesus na cruz, e adquirindo uma paz surpreendente e inimaginável, dirige-se mansamente ao dono do imóvel. O que o senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o senhor tem alguma coisa? A humildade de Francisco deixou o homem mudo e confuso por alguns instantes, enquanto Francisco permanecia ajoelhado debaixo da janela e ainda com as mãos suplicantes. O silêncio se fez eloquente. O dono da casa estava envergonhado de si mesmo. Por certo, o pobrezinho não poderia ser considerado louco, pois geralmente o louco é furioso. E naquele momento o furioso tinha sido ele. Em alguns segundos o homem vem à porta, constrangido, trazendo alguns pães e os entrega a Francisco. É pouco diante do meu erro, mas é o que eu tenho. É só o que Deus lhe pede, meu irmão. Deus haverá de abençoá-lo, pois ele se alegra quando socorremos nossos irmãos necessitados. Essa foi um trecho que o José Carlos de Luca traz no livro Simplesmente Francisco. E aí vocês falando, eu me lembrei aqui e vejo que a gente tem a inspiração para seguir, tanto de Francisco, quanto de tantos outros espíritos que fizeram a sua tarefa, né, de nos mostrar como é bom seguir Jesus. Como é bom. Vocês falavam, eu me lembrava do Públio Lentulus diante de Jesus. Como a gente já falou aqui, menino, algumas vezes nas lives, né? E vê hoje, você observa Públio, mas vê hoje o Emmanuel servindo. Você lê os romances de Emmanuel, você sente o que é o amor de Deus para conosco. Mas eu queria que cada um fizesse uma fala final para a gente encerrar. Queria dizer que foi muito bom, viu? Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom, sempre um presente, sempre me dá mais energia, sempre me renova o coração, sempre me alimenta a alma. Espero que todos aí de casa se sintam enormemente abraçados. A gente sabe que diante da nossa juventude, os que já passaram pela época, os que estão nessa época, os que recém já se encontram no estágio à frente, é justo a gente reconhecer que o tempo, apesar de todas as idades, é sempre valiosa oportunidade para os nossos espíritos. Então, independente do estágio que a gente esteja, é o momento da gente aprender um cadinho. E é uma das lições que mais aquece o meu coração. É uma das lições que mais sustenta a minha intimidade. É pensar na providência divina. Não são poucos os exemplos que eu poderia dar das vezes que eu percebi a intercessão do Mestre em meu favor. Porque diariamente eu tenho sido socorrido pelo Cristo que tem me buscado nos mínimos detalhes da minha experiência. E a mensagem pela qual eu tenho procurado, com alegria, compartilhar. Porque não é o que ele tem feito no meu coração,
é o que Ele está disposto a realizar em todos os nossos espíritos. Eu espero que verdadeiramente, cada vez mais a gente se sinta abraçado por Ele, porque o desejo maior dele para conosco, como está no Evangelho de João, como está descrito igualmente no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrires, cearei convosco e cearás comigo. É de nos alimentarmos do amor divino na presença dele e de sentirmos totalmente os nossos espíritos envoltos na misericórdia de Deus. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Jesus nos abençoe. Eu quero agradecer primeiramente a Rádio Fraternidade, a todos que aqui estão nos escutando, nos assistindo, ao menino, ao Rubens, sempre pelo carinho, pelo amor que me acolhe. E quero agradecer também, como eu disse, por essa obra que sinto e venho sentindo Jesus fazendo dentro do meu coração. Essa palavra, amor, que para mim era uma palavra tão abstrata, indiferente, hoje é uma palavra da qual não vivo mais sem. Porque quando eu vejo Paulo de Tarso em sua trajetória, eu penso que a estrada de Damasco é a nós o caminho de renovação e ela começa na porta de nossas consciências. E entender isso é libertador, porque Jesus sempre vai estar ali naquela porta a perguntar, a oferecer a destra amiga e misericordiosa a todos nós, e a nos oferecer, assim como ofereceu a Paulo de Tarso, inúmeras possibilidades. Então, que esse amor de Jesus seja derramado sobre nossos corações e que ele transforme a cada dia mais e mais, e que assim como Simão Pedro fez, que a gente faça também. Naquela tempestade, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, muitos se prendem na falta de fé de Simão, mas não se ligam à coragem que ele teve. Ele saiu do barco, ele decidiu viver a tempestade com Jesus. E meus irmãos, maravilhoso estar aqui. Confesso que em alguns momentos fiquei muito emocionado, foi tocando na minha história, no meu passado. E é isso, que Jesus seja sempre a nós, esse Jesus amigo, irmão. Muito bem. A gente não podia deixar de encerrar o trabalho com uma prece, porque a gente começou com uma prece e tem que encerrar com uma prece. Quem eu vou pedir para fazer a prece é você, menino. Você lembra que eu perguntava na nossa reunião, quem quer fazer uma prece? Não, eu faço. E ninguém normalmente gosta de fazer. Né? Galera, corre. Perguntar isso na mocidade, só fazer um adendo rapidinho, que foi, uma vez o coordenador da mocidade falou assim, quem não fizer a prece, vai ter uma lista. Falou brincando, vai ter uma lista para fazer prece. Gente, vocês acreditam que faltou um monte de pessoa no sábado? Ele teve que postar no grupo, que era brincadeira, né? No meu caso, eu já estou diferente, assim. Eu fico mais quietinho, vejo assim, egoísmo demais, eu querer levantar a mão, deixa eu fazer. Se me chamar, faço. Então faça então, meu irmão. Vamos lá. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para respirar um pouquinho. Peço licença para fazer essa oração. Jesus, mais uma live. Gostaria de agradecer infinitamente a sua misericórdia. Eu gosto muito de participar desses encontros que eu
tenho condições de sentir aquilo que está saindo da minha boca. Porque para mim é um grande motivo de ficar em silêncio quando eu percebo que o meu coração não consegue falar aquilo que eu grande gostar, é aquilo que eu imensamente gostaria. E eu tenho percebido que o Senhor tem ajudado para que vibre no meu espírito aquilo que eu desejo tanto divulgar, aquilo que eu desejo tanto espalhar. Abençoado seja cada uma das pessoas que estiveram aqui, cada um dos nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados, que contribuíram para esse nosso encontro, porque esse banquete que o Senhor vem nos alimentar, vem nos trazer essa boa nova de esperança e paz, vem não para servir um ou outro, mas para envolver-nos todos nesse grande banquete. A web Rádio Fraternidade que tem trabalhado tanto, oh Jesus, eu peço de todo o coração, amparai cada colaborador, invisível, ativo, desencarnado, encarnado, cada uma dessas pessoas que tem feito o possível para que esse grande veículo do bem estenda tanta luz no mundo, diante da internet e de todos os meios de comunicação possível. Auxilie esse casal, e a gente gosta tanto, tio Rubens e a Dona Divina, que se dispuseram a abrir mão da própria intimidade para compartilhar um pedacinho da própria casa, e tem levado tanta esperança para aqueles que às vezes estão chorando, estão com a alma batida, amargurada, passando por situações dificílimas. Eu sei que eles também têm a peleja deles. Sei que o tio Rubens também tem as lágrimas dele, a Dona Divina tem as preocupações dela. Eu sei que o Senhor conhece e não tem deixado de cuidar deles. A minha prece é para que chegue cada vez mais esse combustível. Quando o desânimo bater, o cansaço vier à tona, as coisas estiverem mais complicadas um cadinho, o caminho parecer sem rota certa, as dúvidas envolverem os pensamentos, eu gostaria que o seu amor se derramasse, que o teu Espírito luminoso os envolvesse, os ajudando a caminhar, para que mais um pouquinho, com paciência e serenidade, jamais deixem de confiar. Porque o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas é mostrar o quanto a tua providência, o Senhor se importa com a gente. A nossa intimidade é vista, enxergada e percebida por ti, Jesus. Cuida igualmente de cada pessoa que está aqui, aqueles que vão ouvir, aqueles que também não estarão. Estenda essa luz, esse sentimento de bem, para que a gente se fortaleça no amor. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Mais uma vez a nossa gratidão a vocês por estarem conosco, acompanhando esse nosso momento. Que Jesus abençoe vocês dois, viu? Que também não falte forças para prosseguir nessa caminhada de espalhar essa mensagem do Consolador. Eu vou dizer a vocês que lá fora tem muita gente precisando. E uma palavra salva vidas, viu? Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade.
a emissora do bem na internet. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 21h25.